Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, e que essa paz esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus, e que ela esteja em nossos corações dia por dia. A palavra de hoje, o tema da nossa palavra de hoje é: os bem-aventurados receberão a coroa da vida, ou seja, os bem-aventurados receberão a coroa da vida, que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer, vamos fazer a leitura. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tenha prometido aos que o amam. Ou seja, aqueles que forem bem-aventurados. Mas o que é ser um bem-aventurado? A palavra de Deus vai dizer diante de capítulo 3, né, que ninguém pode dizer que é tentado e Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus vai dizer que é claro, mas por causa daquilo, dessa própria consciência, ou seja, o nosso próprio desejo, algo da carne, algo que seja do pecado, que não é, que é da contra a vontade de Deus, ou seja, aquilo que nos afasta de Deus. Aqui vai falando, depois haver na consciência, concebendo da luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, ou seja, aquilo que nós demos recebido, ou seja, aquilo que nós damos à luz, ou seja, aquilo que nós damos atenção, assim como Eva, né? Eva, ela própria dialogou com a serpente, né? Algo que a gente não podemos dialogar com o pecado, né? Se nós sabemos que aquilo dali nos faz mal, se nós sabemos que aquilo dali é contra a vontade de Deus, se a gente sabe que aquilo dali Deus não se agrada, a gente sabe que aquilo dali é a nossa fraqueza, que nós sejamos como José. José, ele fugiu do próprio pecado. José, ele fugiu quando aquela mulher queria, né, tentar ele, né, para levar uma caída, né? E ele fugiu. Ele fugiu, porque ele tinha temor a Deus. Apesar de tudo que aconteceu com José, ele perseverou, continuou firme. Ele poderia se levantar contra o próprio Deus por ter se vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Ele poderia se revoltar, né? Estava na casa do meu pai, muito bem, agora eu estou sendo aqui escravo, indo para outro lugar que eu não conheço, outros costumes. Então ele podia se revoltar, mas José ele não se revoltou. E muitas vezes a pessoa acaba se revoltando contra o próprio Deus. É como se você estivesse dizendo, Senhor, se eu estivesse no seu lugar, faria muito melhor do que o Senhor. Ou seja, o Senhor está fazendo algo que o Senhor está sendo injusto. Lembra de Jó, porque Jó mesmo, tudo que ele passou, ele não se levantou contra Deus. Jó adorou a Deus. Então, nós temos que vencer as tentações. Nós temos que vencer a tentação. Nós temos que todos os dias, fazer a vontade de Deus. Cuidado, porque o inimigo, ele anda em redor. Quando fala que o inimigo, ele anda em redor, porque ele procura, né? Você vai encontrar, meus amados, capítulo 4, versículo 7, vai dizendo: sujeitai vós, pois a Deus resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós somos sujeitos a Deus, o inimigo ele foge de você. Mas quando você dá atenção para aquilo que é a própria tentação, entendeu? Você acaba sujeitando ao pecado. Então a palavra de Deus diz claramente que nós temos que purificar os nossos corações e nos humilhar perante a Deus, que ele vai nos exaltar. Não é dizer que os humilhados serão exaltados, não. Se nós se humilharmos da presença de Deus, que nós precisamos da ajuda dele para vencer aquilo que está nos atentando, aquilo que está querendo tirar
da posição, da bênção. Ou seja, nós precisamos estar vencidos. E para vencer, meus irmãos, para que não venhamos errar, meus amados irmãos, nós precisamos todo dia de uma vida de oração, para sermos aqueles bem-aventurados que lutam contra o próprio pecado. Ou seja, se somos da obra de Deus, se nós geramos aquilo que é de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos vencer todas as tentações, praticando a palavra, irmãos, para que nós venhamos ser aprovados por Deus, para que nós possamos receber a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. Porque quando o Senhor te corrige, é porque Ele ama você. Ele ama a sua vida, você agrada o coração dele. Então nós temos que todo dia rejeitar tudo aquilo que é imundície, tudo aquilo que é malício, que não desagrada o coração de Deus, mas vencemos com a mansidão, para que as nossas almas ela venha a ser salva, para que nós sejamos sedes cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que não venhamos ser enganados por discursos do maligno, para que a gente não venha ser enganado, porque Eva foi enganada pelo discurso da serpente. Então, fugindo daquilo que é pecado, para que a gente seja não somente ouvinte da palavra, mas que venhamos ser cumpridores da palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ver que Deus está ali conosco, que a partir do momento que eu estou sujeito à tentação, quando eu já estou, aleluia, sujeito ao pecado, Deus não está, Deus está afastado. Mas quando eu estou sujeito a Deus, o inimigo ele registrará de vós e fugirá. Mas quando nós lutamos contra o pecado, aleluia, glorificado seja Deus, você está tendo uma guerra espiritual contra a carne e o espírito, e você vencerá, porque você vai fortalecer. Então, irmãos, vamos fortalecer em nome do Senhor Jesus, porque até Jesus, ele foi tentado. Sabemos que Jesus passou 40 dias no deserto, né? A gente sabe disso, que você vai lá encontrar, você vai encontrar essa palavra lá em Mateus, queridos. Vai encontrar lá em Mateus. Você vai encontrar lá em Mateus, a qual Jesus ele foi tentado no deserto, em 40 dias e 40 noites. O próprio demônio quis atentar ele, só que Jesus ele teve autoridade. E nós temos que termos essa autoridade para que o inimigo venha fugir de nós. Para que ele venha fugir de nós, nós temos que todos os dias estarmos reservando o azeite, para que quando vir um dia mau, nós estamos preparados, sermos aqueles que está vigiando, orando e vigiando. Não é somente nós orar, mas estamos vigiando. Quando vir o inimigo, nós não estamos amados e preparados para combater o próprio inimigo das nossas almas. Amém? Que você fique com essa palavra em teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.